Olá, eu sou Daniel Silva. E eu sou Maurício Colpas. E este é mais um podcast de Prosperidade na Prática. Maurício, o tema de hoje é se calhar até um quanto polémico, porque todos nós sabemos que queremos o melhor para nós. Mas em algum momento e em alguma situação da nossa vida, algo nos impede de chegar lá. E esse algo, algumas vezes, somos nós próprios. Por isso o tema de hoje é autossabotagem ou auto-boicote. O que é que tu entendes por autossabotagem? Bom, eu começaria por definir boicote ou sabotagem, você já o fez. De qualquer forma, toda vez que você boicota ou sabota alguma coisa, você interfere no processo de forma que o objetivo não seja atingido. Autossabotagem é quando você faz isso com você mesmo. Supostamente, e de uma maneira prática, não é vantajoso e nem é interessante que você boicote a você próprio quando você tem um determinado projeto. Porque se o projeto é algo consciente, supostamente, conscientemente, você quer que ele dê certo, conscientemente, você não quer boicotar. A questão é que o boicote não é feito ou não é executado, ou a autossabotagem não é executada pela sua parte consciente, e sim pela sua parte inconsciente ou subconsciente, ou seja, não está no domínio consciente. E a autossabotagem, no caso, seria isso, é você evitar que o seu processo seja concluído com êxito por você próprio. E, na tua opinião, o que é que leva uma pessoa a fazer isso? Como tu disseste, é um processo que acontece de forma inconsciente. Nós já te ouvimos falar em alguns vídeos que o nosso inconsciente tem como a principal função proteger-nos. Se ele nos quer proteger, porque é que ele muitas vezes ajuda a que essa autossabotagem aconteça? Bom, é uma excelente pergunta. Por quê? Porque se a autossabotagem vai contra o seu projeto e ela é executada por você próprio a nível do subconsciente, nós temos que perceber por que o subconsciente faz isso. Como você disse, e muito bem, o subconsciente tem a função de proteção. Mas proteção por quê? Se eu tenho um projeto e eu quero que esse projeto vá à frente, por que ele estaria me protegendo, sabotando a continuidade desse projeto? Temos que ver o que está dentro do nosso subconsciente, o funcionamento do nosso inconsciente nesse caso, não é? Porque, na verdade, a base da funcionalidade do nosso inconsciente está nas nossas crenças. Então, tudo parte das nossas crenças. Ou seja, você é retrato daquilo que você acredita piamente, daquilo que é verdade para você. E essas verdades estão instaladas no nosso subconsciente. Portanto, se existe uma verdade que vai contra o seu projeto consciente, o seu subconsciente, que é 95% da sua capacidade mental, sendo 95 maior do que 5 e bem maior, os 5% consciente não tem mãos a medir na defesa desse projeto. O subconsciente, por essa situação do que você está projetando, ir contra os seus valores ou as suas verdades que estão armazenadas no subconsciente, ele entende, opa, isso vai contra as minhas verdades. Esse projeto vai contra, muitas vezes até contra a minha moral, contra as minhas, as minhas verdades. Então o subconsciente age imediatamente, interferindo negativamente na evolução desse processo. E aí a questão da autossabotagem, porque é nada mais nada menos o seu subconsciente interferindo negativamente no andamento desse projeto. Outra pergunta, então, nesse sentido, que eu gostava de fazer é o seguinte: todos nós gostamos de estabelecer objetivos e de os alcançar, não é? São os nossos sonhos, ficamos felizes quando os conquistamos e isso faz parte até do nosso percurso de nós estarmos aqui nesta vida. Agora, se a autossabotagem acontece de forma inconsciente, mas o querer alcançar sonhos acontece de forma consciente, quando a pessoa entra num processo de autossabotagem, ela tem a noção de que alguma coisa a está a impedir, ou isso acontece mesmo tudo de uma forma inconsciente, ela nunca chega a perceber que aquilo que está a impedir de alcançar o sonho pode efetivamente ser uma autossabotagem? Bem, na verdade, o que acontece? A pessoa, quando vai executar uma determinada tarefa, um determinado projeto, e algo não corre bem, e aquilo é suspenso,
momentaneamente ou definitivamente, a pessoa percebe que alguma coisa está errada. O que ela não percebe é que é parte dela, ou seja, o seu subconsciente, que executa uma função de bloqueio ou de autossabotagem, mas isso ela não percebe por falta de conhecimento. A partir de agora, eu estou falando para você, você está entendendo que existem dois eus, os dois eus fazendo parte de um eu só. Não é aquela coisa do desenho animado que tem o diabinho de um lado, o anjinho do outro. Ou seja, existem dois eus, um consciente, que é aquilo que você deseja muito e que você executa de forma pensada, e um inconsciente que vai definir, de acordo com as suas verdades e com seus valores, se aquilo é possível ou não. Então, depois dessa avaliação do subconsciente, uma vez que ele é muito maior do que o consciente, estamos a falar em 95% da nossa capacidade mental e 5% da nossa capacidade mental, ou seja, 95 por si só é um número extremamente maior do que o 5. Portanto, ele domina as definições, ele domina as conclusões daquela tarefa. Então, se eventualmente ele não tem essa consciência, ele não vai perceber que é um processo pessoal a nível de inconsciente. A partir de agora, eu estou dando essa informação, então eu trago essa consciência para você, eu trago essa informação para você. É momento de questionar, é momento de perguntar, é momento de entender, e trazendo essa consciência, o que acontece é que você expande essa sua consciência e toma mais responsabilidade, não é? Então, respondendo definitivamente a sua pergunta, se a pessoa não tem essa informação, ela não percebe o porquê do processo ser sempre interrompido. A partir do momento que já tem, já pode questionar. Muito bem. E queria também procurar entender se há algum tipo de sinal que seja visível de que aquilo que está acontecendo na vida dessa pessoa é uma autossabotagem. Ou seja, todos nós passamos por momentos da nossa vida em que às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas não dão certo. Se nesses momentos em que as coisas não dão certo, se há algum sinal específico, se há algum sinal que a pessoa possa começar a tomar consciência de que aquilo que está a acontecer na vida dela é autossabotagem. Bom, a pessoa tem que ter uma capacidade de autoanálise muito grande, porque existem situações que estão fora do seu comando, não é? Quando você não atinge um objetivo, porque eventualmente algo acontece que está fora do seu comando, eu preciso gravar esse vídeo, não é? Nós estamos gravando um áudio, um podcast que precisa ir para o ar. Se falta luz, as luzes apagam-se. Eu não tenho energia elétrica, eu não consigo funcionar com o meu podcast. Isso não está nas minhas mãos, não é? Portanto, eu não consigo ter domínio no fornecimento da energia elétrica, portanto, não fui eu que autossabotei nada. Por outro lado, se é uma situação que tem a ver com o seu comportamento, e aí você vai ter que, além de tomar conhecimento, perceber a frequência de acontecimentos, de episódios em que, eventualmente, os seus projetos são interrompidos. Se isso vira um padrão de comportamento, nós chamamos em programação neurolinguística de padrão de comportamento, é quando o comportamento é repetido de forma consistente, contínua, e aí você tem que parar e perceber. Então, os sinais têm a ver com a sua capacidade de percepção. Primeiro, conhecimento, né? Se você não tem conhecimento, como eu disse, isso jamais vai passar pela sua cabeça. Segundo, depois de você ter essa capacidade esse conhecimento, a sua capacidade de percepção, autoanálise, e verificar se de fato é um comportamento que está sendo produzido por você. Pode dar um exemplo? Claro que sim. Imagina que você eventualmente tem um trabalho para executar, um trabalho para entregar, uma tarefa qualquer, seja do trabalho, seja da escola, onde quer que seja. E você começa a deixar aquilo sempre para a última hora. Ao deixar para a última hora, você começa a comprometer o seu resultado, porque você fica com menos tempo para desenvolver de forma brilhante aquilo que você tem que apresentar. E depois você começa a perceber que deixar para a última hora já começa a ser um padrão de comportamento, porque aquilo acontece naquele trabalho, no outro trabalho, na outra tarefa, na outra função, e na outra, e muitas vezes a execução fica comprometida porque você vai empurrando até o final. E ao deixar para o final, a qualidade cai. Isso pode ser definitivamente um comportamento, um padrão de comportamento
de merecimento, ou seja, a pessoa não acredita que seja merecedora de ter capacidade de conclusão com êxito. Então ela vai inconscientemente, não, você não é capaz de fazer isso, e depois se você for fazer, as coisas não vão correr bem. Isso o subconsciente falando pro consciente. É melhor deixar isso para depois. Aí te dá preguiça, aí te dá sono, porque o subconsciente ele age com as ferramentas que ele tem para te impedir. E você começa a pensar em outras coisas que você tem que fazer, não é? Aí te dá fome, você para comer. Aí tem um programa na televisão que você lembra que precisa assistir. Aí tem um telefonema que acontece subitamente, você nem sabe por quê, não é? E aparecem funções, e o seu objetivo central fica esquecido. Isso chama-se, inclusive, o termo utilizado, isso é procrastinar. E procrastinação pode ser um padrão de comportamento que é utilizado pelo seu subconsciente para interferir na conclusão positiva do seu projeto. Eu queria pegar aqui também algumas situações que estão um pouco mais relacionadas com alguns comentários e mensagens que surgem na tua página, e sem divulgar, obviamente, a pessoa que mandou esse tipo de mensagem, ou as pessoas. Muitas vezes tu recebes na tua página pessoas que dizem que a partir do momento em que uma relação começa a ficar séria, elas começam a perder o interesse na relação. Isto pode ser um indício de autossabotagem? Eu acredito que sim, porque na verdade o que acontece? A relação, entrando no campo mais prático de relação entre duas pessoas, ela acontece a partir do momento que as duas pessoas queiram. Então é normal numa relação, e como você disse, fundamentalmente em relações de um período maior, vamos entender relação em 3 fases. A fase inicial, que é a paixão acesa, não é? Você vai para casa desesperado para receber o telefonema da pessoa, você fica todo contente quando recebe uma mensagem, você fica ansioso para voltar a encontrar. Então é aquela paixão acesa que você acaba de conhecer uma pessoa. Depois você passa naquela fase morna, não é? Que você passa da paixão para o amor, e o tempo passa e você atinge de fato o amor profundo. Nesse amor profundo você é a partilha, o comprometimento na própria relação, a cumplicidade entre as pessoas, é a coajuda, é entender que a relação passa a ser de 2 para 1, um corpo só entre 2 pessoas. Quando isso começa a esfriar, é um processo normal da passagem da paixão acesa para o amor, não é? Por quê? Porque você está no convívio direto, você partilha seu dia a dia, você partilha muitas vezes a mesma casa, partilha o mesmo horário, às vezes o mesmo trabalho, enfim, isso começa a haver pontos porque são 2 cabeças, 2 formas de pensar, pontos de discórdia. Discórdia no que eu digo não concordar no mesmo ponto. Se a pessoa está predisposta a levar essa relação adiante, ela vai aceitar aquele empecilho, aquela discussão, como aprendizado, e transforma esse problema num desafio de superação. E você superar ou não é opção, não é? Agora, isso de forma consciente. Mas se você durante toda a sua infância entendeu de que você não é merecedor de ter uma relação sólida, aí você me perguntou, Maurício, mas como é que eu vou saber disso? Isso é um processo de acompanhamento, análise, terapia, para que você possa buscar as razões, porque as razões, como eu já falei, estão nas nossas crenças, e as nossas crenças são informações verdadeiras que foram lá colocadas, seja pelos nossos pais, seja pela nossa família, seja pela sociedade onde nós vivemos, não é? Aqui, por exemplo, desse lado do planeta, nós sabemos que o padrão social impede que um homem ou uma mulher tenha relação com mais, um homem nesse caso tem relação só com uma mulher, impede que tenha com mais. Nos países árabes, por exemplo, um homem pode ter 7 mulheres. Isso não está certo, não está errado, isso é padrão social, e o que vai definir as suas crenças é um pouco daquilo que você vive na sociedade também. Aquilo que você aprende na escola, aquilo que foi a sua infância, aquilo que você vê na televisão, não é? Que é impulsionado ou colocado no seu cérebro como verdade.
E daí é que a partir dessas verdades é que as coisas vão acontecer ou não. E em relação à questão do relacionamento, dependendo das verdades que estão colocadas no seu subconsciente, você pode não se achar merecedora ou merecedor de ter a confiança de alguém por uma experiência passada em que você teve alguma coisa que lhe causou um efeito negativo e essa informação ficou lá armazenada. Outra das questões que aparece muitas vezes também nas tuas redes sociais são pessoas que dizem que parece que quando estão a conquistar alguma coisa há algo que acontece, ou ficam doentes, ou alguém da família tem um acidente, ou alguma coisa as impede de ir a uma entrevista, como já te comentaram na tua página. Ou seja, parece que elas estão perto de alcançar o sucesso, mas há algo que as puxa para trás naquele momento, no momento X decisivo de alcançar esse sucesso. É mais um exemplo de um tipo de comportamento que poderá estar a ser causado pela autossabotagem? Eu acho que isso daí requer uma análise de cada ponto em específico, não é? Se for repetitivo, aí sim temos que pensar num padrão de comportamento. E aí analisar se de fato há uma crença instalada por trás disso que impede ela de executar com êxito aquele sucesso. Aí ela propõe um resultado, ela se propõe a um resultado, começa a trabalhar e de repente acontece alguma coisa que não deixa aquele trabalho ser executado. E de repente, outra vez. E de repente, outra vez. E ela se sente uma fracassada porque a repetição de não êxito acaba por instalar uma outra crença de incapacidade. Agora, a gente fala muito de crença. E as pessoas muitas vezes podem não perceber exatamente aquilo que eu estou dizendo no que diz respeito à instalação dessa crença. Então, eu vou dar um exemplo prático, não é? Eu já dei esse exemplo, inclusive, quando nós falamos sobre crença nos nossos vídeos. Uma criança, né? Normalmente o que eu costumo dizer, e é verdade, né? Porque as crianças dos 0 aos 7 anos, ou dos 8 anos, é a altura em que mais informações verdadeiras são instaladas na cabeça dela. Informações verdadeiras por quê? Porque ela tem 7 anos, ela não tem a capacidade de discernimento dos 0 aos 7 anos, né? Ou 8 anos. Ela não tem a capacidade de discernimento do que é verdade ou que não é, do que é correto ou que não é. Então o padrão de verdade é o pai e a mãe fundamentalmente, mais até a mãe. Depois os avós, a família, o irmão. Então tudo que é dito, tudo que ela presencia, tudo que ela compartilha na vivência dela, aquilo é armazenado nos gestaltzinhos que nós temos, umas caixinhas que nós temos na nossa cabeça. Vamos analisar assim para nós entendermos, né? Imagina que o seu cérebro tem várias caixinhas e aquelas caixinhas elas são armários, pequenas gavetas, e armazena ali aquela informação. Vamos dizer que uma criança vai executar um trabalho, não é? E na hora dela apresentar esse trabalho, alguma coisa não corre bem por um motivo qualquer, que até nem diz respeito a ela, não é? E ela em vez de ser apoiada no erro, não, ela é gozada, criticada. Se for no caso de uma sala de aula, o professor pode dizer: você não estudou porque você é incompetente, porque você é burro, porque você não sei das quantas, não é? E depois ainda passa a informação para o pai é chamado, e o pai depois, ou a mãe ainda reforça essa informação. Ou seja, quando a criança tem uma iniciativa naquela altura, espontânea, para resolver algo que lhe foi proposto, e aquilo não correu bem, houve um fato, ela foi desenvolver algo por vontade própria, não é? O resultado daquilo foi negativo, e aí o que ela associa esse efeito negativo? De que ela vai sofrer com aquilo. Sofrer como? Sofrer porque ela vai ser humilhada, ela vai ser castigada, o pai vai botar de castigo. Então toda vez que aquilo, ao longo da vida, ela for ter que tomar uma iniciativa e de repente, já no exemplo que você deu, a pessoa está iniciando um projeto e por que de repente alguma coisa acontece? Ela está desenvolvendo aquele projeto e o subconsciente dela diz: olha, atenção, é melhor você parar por aí, porque o que vai acontecer? Você vai falhar, porque a experiência que ela teve quando ela iniciou um processo, que ela desenvolveu uma atitude para desenvolver um determinado trabalho, falhou, então para, porque você vai falhar, e pior, você além de falhar, você vai ser achincalhado, vai ser maltratado, vai ser humilhado, e o subconsciente mais uma vez começa a interferir, impedindo que aquilo dê certo.
As armas, né, as ferramentas que o subconsciente utiliza são várias ferramentas, de situações que podem simplesmente induzir você a um erro frequente, né, ou como no caso, como já disse, a questão da preguiça, da procrastinação, como se fossem situações extremas, pode simplesmente apagar você e fazer você desmaiar, entrar em estado de pânico, e o processo é interrompido, compreende? Então é exatamente isso, é a questão de você perceber que o subconsciente está agindo de forma a interferir negativamente no andamento do projeto. Também são conhecidos muitos casos em que, por exemplo, na área financeira, uma pessoa ganha aqui em Portugal, na Europa, o Euromilhões, ou então no Brasil a Mega Sena, ou outro tipo de concurso em que a pessoa consiga ganhar dinheiro através de uma raspadinha ou de um sorteio, e ela ganha muito dinheiro, ou bastante dinheiro com esse sorteio, e passado 2, 3 anos perdeu tudo. E isso não sou eu que estou a dizer, isso são notícias, isso são estudos divulgados na internet que mostra que existe uma porcentagem elevada das pessoas que ganham neste tipo de jogos que passado alguns anos elas perderam tudo. Isto também poderá estar associado a algum tipo de comportamento a nível financeiro que leva a pessoa a se auto-boicotar, a se auto-sabotar devido ao facto de ela antes não ter assim tanto dinheiro e de agora passar a ter bastante dinheiro. Totalmente, não é? Quer dizer, na verdade, existe, de fato, uma pequena percentagem que é a falta de conhecimento de como lidar com o dinheiro. Aí é uma questão técnica. Você vai, se eu der para uma criança um bolo de dinheiro, ela não vai saber agir com aquilo por falta de informação. Então, é muito importante, quando as pessoas ganham muito dinheiro, normalmente elas são assessoradas a nível de informação técnica de como lidar com o dinheiro. Porém, a questão do subconsciente tem a ver com a informação que lhe foi colocada ao longo da vida sobre dinheiro, ou como ela enxerga o dinheiro. Porque o dinheiro é um papel, né? É um papel. Agora, que valor você dá a esse dinheiro não é o valor financeiro daquilo que você pode comprar, mas o que ele significa para você. Se você passa a sua vida inteira tendo informações negativas de dinheiro, ou seja, verdades negativas sobre o dinheiro, que o dinheiro vai te corromper, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro vai te trazer problemas sociais. O que uma pessoa pensa quando fala, você vai ficar rica? Ai meu Deus, eu vou ficar rica, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a me pedir dinheiro emprestado. É informação que ela tem. Ela nunca ficou rica, então ela não sabe, mas ela tem essa informação. É uma verdade para ela. Ah, eu não vou ficar rica porque todos os ricos depois sofrem ameaça, tem que andar com segurança, né? Tem que andar com pessoas tomando conta dela. No Brasil, infelizmente, acontece muito essa situação da insegurança e, fundamentalmente, por trás disso está o dinheiro. É uma crença também instalada já na cabeça do brasileiro, fundamentalmente em grandes metrópoles, em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, em que a violência é muito grande e as pessoas têm isso incutido na cabeça dela. Então, eu não quero, isso a nível de verdade que está instalada no seu subconsciente, não, eu não quero ser rico, porque se eu for rico eu vou correr risco de ser assassinado, de ser roubado, de ser isso e aquilo. Verdade que você tem dentro de você. Tudo isso somado vai fazer com que o seu subconsciente analise. Você recebeu o dinheiro, qual é a análise do seu subconsciente? Espera aí, esse dinheiro vai me trazer problema, eu posso ser sequestrado, vai ter milhões de pessoas me pedindo dinheiro emprestado, as pessoas não vão olhar para mim pelo que eu sou, mas pelo que eu tenho. O dinheiro é sujo, vai me trazer doenças, vai me trazer problemas, eu vou ser uma pessoa corrompível por causa do dinheiro, porque você tem ideia de corromper, é porque você é corrompível. Não é? Se você tem tudo que você enxerga no outro, isso está dentro de você também. Então, o seu subconsciente, quando faz uma pré-análise disso, ele define que dinheiro não é bom para você. Se dinheiro não é bom para você e ele é 95% de você e ele está ali para te proteger, ele vai executar a função dele. Ele vai impedir que você tenha esse dinheiro todo na mão. Mas como é que ele vai impedir se ele já ganhou na loteria ou no Mega Sena, onde quer que seja? Simples. Ele vai fazer com que você haja de forma a perder o dinheiro. Você vai fazer maus investimentos. Maus investimentos. Você vai dar mais do que a capacidade de fazer auto-render o seu próprio dinheiro. Não é?
ou de uma forma inteligente, em que você lide bem com o dinheiro, que você entenda que o dinheiro é para o seu bem, que o dinheiro vai te trazer tranquilidade, né? Eu falei das crenças negativas, trazer problemas de saúde, problemas de... enfim, mas existe a crença positiva. Você pode sempre, desde sempre, fazer com que a criança entenda que o dinheiro faz parte da nossa sociedade para o bem, porque pode te trazer benefícios. Não venha com histórias de dizer que dinheiro não traz felicidade. Quer dizer, é a frase mais estúpida que pode existir. Dinheiro não traz felicidade. Me diz a roupa que você veste. Onde é que foi alguém que te deu? Não. O equipamento que você tem usando para você tá trabalhando não é dado, não é? Ou seja, a casa que você vive, tudo faz parte do dinheiro. Acabou. É a nossa sociedade, é a nossa realidade. Dinheiro traz felicidade, sim. Mas se você incutir na cabeça da criança desde pequeno de que dinheiro é um problema, aí você vai entender por que você hoje não tem dinheiro. Por que você hoje trabalha e o dinheiro não chega para nada? E quando você chega a juntar algum dinheiro, quando sai uma promoção, quando você... alguma coisa acontece e você não consegue fazer os seus planos. E aí a frase é sempre a mesma, porque você reforça a informação consciente daquilo que está no seu subconsciente. Eu realmente não mereço ter dinheiro, porque eu sou um azarado, né? Que é uma palavra horrorosa, e as pessoas dizem muito isso, né? Comigo as coisas não dão certo. Isso são perspectivas conscientes que reforçam o padrão inconsciente de não merecimento de dinheiro. Então, quando você pergunta se, quando uma pessoa ganha dinheiro, destrói todo o dinheiro, tem a ver sim com as crenças instaladas, tem a ver sim com auto-boicote, quando não é conhecimento ou desconhecimento técnico, não é? Sim. Queria aproveitar também para perguntar esta questão, que está um pouco relacionada com o último podcast, que foi o podcast da Síndrome do Coitadinho, ou a posição de vítima, que é o seguinte: no último podcast tu falaste-nos que as pessoas captam a atenção das outras ou focam-se em sentir dor ou prazer, ou seja, a pessoa ou procura o prazer para captar o amor da outra pessoa ou procura a dor para também conseguir captar o amor da outra pessoa. Mais ou menos assim, este assunto que tu falaste. Eu queria também procurar entender um pouquinho se uma pessoa que comete uma autossabotagem constante, ou seja, a partir do momento em que esse comportamento de autossabotagem é repetitivo, se acaba por ser uma pessoa focada na dor. As artimanhas, né, as ferramentas que o seu subconsciente utiliza para que você auto-sabote ou auto-boicote o seu problema, ou auto-boicote o seu projeto, são várias, são diversas. E uma delas é você se sentir penalizado frequentemente pelo insucesso. Mas eu acho que a partir daí já é questão consciente. Quando nós falamos em síndrome de vítima ou síndrome de coitadinho, nós já passamos para uma decisão consciente da pessoa, porque ela faz um determinado projeto, não funciona, e aí sim poderá ter a ver com a questão que nós estamos conversando hoje, que é a questão das crenças, que é a questão do padrão de comportamento, que é aquilo que ela acredita que seja verdade, e o resultado é negativo. E aí entra a questão da vítima, né? Porque a pessoa, quando não executa de forma correta, ou não consegue executar de forma correta, de forma a concluir positivamente aquela função, não obtém êxito. E não obtendo êxito, ela vai culpar as outras pessoas. Aí ela é ilibada de responsabilidade. Aí ela se julga a pobre coitada. Não quer dizer que ela não tenha foco. A falta de foco pode ser um comportamento do subconsciente para boicotar alguma coisa. O que eu queria entender com esta pergunta é o seguinte: não necessariamente falar na posição de vítima ou não na síndrome do coitadinho. O que eu queria estar a entender agora é, quando uma pessoa não alcança sonhos, ela fracassa. Sim. Se ela fracassa, ela vai sentir dor. Não uma dor física, no sentido de magoei o meu braço e estou a sentir dor no braço, mas pelo menos uma dor mental, uma dor de não ter conseguido alcançar esse sonho. Aquilo que eu queria entender é se uma pessoa que comete uma autossabotagem regular, ela é
de certa forma viciada, digamos assim, em sentir dor e não em sentir o prazer de conquistar o objetivo. Com certeza. É claro que sim, porque o que nós falamos da outra vez, e vale a pena voltar a falar, é a razão dessa nossa conversa da dor e do amor. Nós, quando nascemos, nós crescemos percebendo que, enquanto nós não sabemos falar, a nossa forma de comunicação com a nossa mãe, fundamentalmente com a mãe, que é quem nos amamenta, né? Com quem nos amamenta, quando é o peito, obviamente depois o próprio pai pode dar a mamadeira, mas a questão de sentir o peito é da mãe. Então, o primeiro contato físico é a mãe. Quando você tem fome, você não sabe dizer, mamãe, eu tenho fome. Então você chora. E esse choro, que nada mais é do que uma explanação do seu sofrimento, vai te trazer o conforto. Então você começa a associar. É um mecanismo neurológico que vai criar uma verdade para você. Quando eu choro, que eu estou em sofrimento, eu sou acariciado. Eu recebo aquilo que eu quero. Nesse caso, o aleitamento. Uma criança tendo fome, ela chora, sofre, e a resposta do sofrimento é o carinho, o leite. Então isso é um comportamento padrão que vai gerando desde essa altura. Você entende que com o sofrimento você tem o amor. Então isso vira uma verdade na sua cabeça, mas é um processo normal. A criança não sabe falar, ela vai sofrer, e quando ela tem sofrimento, ela tem carinho. E isso a criança cresce, e essa verdade ela está instalada. E muitas vezes ela precisa dessa atenção. E ela entende que só através do sofrimento é que ela vai ter a atenção dos outros. Então, o subconsciente dela, a razão que ela procura é amor, reconhecimento. E ela não tem esse amor e esse reconhecimento. Então, a forma dele buscar esse amor e esse reconhecimento do outro é entrando em sofrimento por não realizações. Então ele pode não concluir projetos com êxito para virar o coitadinho, e aí o subconsciente atingiu o objetivo principal, que é reconhecimento, amor, atenção, carinho, porque as pessoas depois vão ver aquela pessoa triste, né? Fundamentalmente a gente vê nas redes sociais, as pessoas postam a sua vida toda e os seus fracassos todos, e aí basta você botar estou triste, vai ter 30 mil pessoas respondendo, o que aconteceu? Me conta o que houve, por que você está assim? Põe uma fita preta, então todo mundo vai pensar que morreu, o que houve? Ou seja, você está chamando a atenção dos outros pelo sofrimento para ganhar atenção. Então, é um mecanismo de defesa do subconsciente, e ele pode utilizar isso impedindo você de realizar trabalhos ou projetos, e assim você vai ganhar a atenção da outra pessoa. Coitadinho, ele nunca consegue ganhar nada, nunca consegue. E aí sim, é digno de uma autoanálise, não é? De perceber, de um acompanhamento, para que você possa desbloquear o que nós chamamos de paredes invisíveis, são suas crenças. A autossabotagem meio que obedece, então, pelo que eu fui entendendo ao longo desta conversa, meio que obedece tipo a um ciclo, ou seja, há uma sequência de acontecimentos e de ações que a pessoa vai tomando, que o resultado dessas ações vai fazer com que a pessoa se autossabote, certo? Exatamente. Okay. A minha pergunta era, como terminar esse ciclo de autossabotagem? Com certeza será através de uma análise pormenorizada, e isso não, é claro que não pode ser feito ou não deve ser feito por alguém que desconheça o mecanismo, o funcionamento do subconsciente, do consciente, de crenças. Nós estamos falando em programação neurolinguística, estamos falando questões relacionadas à psicologia, ou seja, deve haver um conhecimento técnico para que possa haver um trabalho em cima dessas crenças. O que é preciso saber é que, primeiro, tem que haver consciência. E esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de levar consciência, expansão de consciência. E eu costumo dizer sempre isso, quando você dá consciência, você traz responsabilidade. Então, quando você toma consciência de que existe um padrão repetitivo que está te levando ao insucesso, ao fracasso, você, consegue perceber que existe ali alguma coisa.
A partir daí você tem que buscar ou conhecimento ou ajuda. Não é? Quando você busca conhecimento, você mesmo pode resolver as suas questões, muitas vezes, quando os problemas são mais complexos, você precisa de ajuda terapêutica, né, para você chegar a acessar níveis mais profundos do seu subconsciente, através da hipnose, através de terapias pela respiração, enfim, existem vários mecanismos de acesso ao seu subconsciente para você realmente atingir o seu objetivo de ressignificar as crenças antigas e tornar aquilo mais leve para você. Mas, de fato, não é um estalar de dedo que vai resolver a questão. Mas eu acredito, aliás, isso como uma missão pessoal, de levar o conhecimento, a informação, a expansão de consciência, é um trabalho que dá luz às pessoas. E quando elas começam a perceber que existe um mecanismo de contra-rotação, né, desse sistema de auto-boicote, ela começa a perceber que há soluções e busca esse conhecimento. Inclusive nós disponibilizamos os nossos vídeos de forma gradativa para que as pessoas possam acumular conhecimento nesse sentido. Por fim, e antes de terminar, gostava de fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, ou seja, hoje, analisando um pouco da tua vida, queria procurar entender se em algum momento da tua vida tu reconheceste em alguma parte, em algum acontecimento, seja na área profissional, na área pessoal, na área financeira, se tu reconheces hoje que em algum momento passaste por este ciclo de autossabotagem e que isso efetivamente estava a fazer com que tu não alcançasses os teus objetivos. Sim, eu acho que isso é inerente do ser humano. Quando você não tem conhecimento, como já falamos aqui algumas vezes, e você não sai da barriga da sua mãe com conhecimento, você vai percorrer um percurso padrão. O ser humano, ele aprende, ele reconhece verdades, armazena nas suas crenças, no seu subconsciente ou no seu inconsciente, e começa a partir daí ser regido por essas crenças. E você se torna aquilo que você acredita. Então, se você acredita que você é um homem de sucesso, você será um homem de sucesso. Se você acredita que é um homem fracassado, você será um homem fracassado. Portanto, ou você é regido, os seus resultados são regidos pelas suas crenças. E enquanto você não tem esse conhecimento, muitas vezes você toma algumas atitudes que vão levar você ao auto-boicote. Você não é perfeição, mesmo dentro das suas crenças positivas, você não é só crenças possibilitadoras. Você tem também crenças limitantes. Então você executa situações que te levam a situações menos positivas no que diz respeito ao resultado. Comigo, como você trouxe a pergunta para mim, eu posso dizer que tenho um exemplo positivo, que é a questão de que sempre fui encorajado pelas minhas atitudes e pelas coisas que eu decidia fazer. Sempre fui encorajado pelos meus pais que me impulsionavam a executar funções de produtividade, onde eu buscava soluções para os meus problemas no que diz respeito ao financeiro. Quando era pequeno, eu fazia venda de coisinhas pessoais para amiguinhos, ou seja, eu comercializava. Eu não tinha medo de comercializar porque eu não era ridicularizado, eu nunca fui ridicularizado por isso. E o meu resultado sempre foi positivo. Isso criou em mim uma crença positiva. Hoje eu sou um empreendedor nato, porque de fato aquilo sempre funcionou bem na minha vida, nunca sendo ridicularizado, nunca sendo punido por nada disso. Isso foi positivo e criou na minha vida essa possibilidade. Por outro lado, eu durante muito tempo na minha vida, aí também por falta de conhecimento, eu tinha tendência em ganhar e gastar, ganhar e gastar, ganhar e gastar, e não tinha muita orientação no que diz respeito a uma criação de uma renda que poderia me trazer passividade no meu trabalho posterior, não é? Ou seja, que é o que nós chamamos de renda passiva, é você fazer com que o dinheiro trabalhe para você próprio. Isso tem a ver com a questão da informação técnica e tem a ver também com as crenças que estão instaladas de que você precisa ter as coisas, não é? E normalmente eu sempre vi numa família com alguma limitação, uma família humilde, meus pais sempre foram comerciantes, então nunca houve uma abundância financeira muito grande, e isso ajudou-me a criar algumas crenças. Porém, como eu nunca tinha tudo o que eu queria,
a tendência é acreditar que eu precisava ter as coisas. Quando eu começo a ter autonomia, eu começo a querer provar para mim mesmo que eu posso ter as coisas. Então, inconscientemente, eu começo a adquirir coisas para provar para mim mesmo que eu posso ter, compreende? E então isso, tudo bem, fico contente porque eu posso ter, mas não crio um plano de estabilidade financeira. E aí tem a questão de informação e a questão pessoal de crença. E por fim, então, agora para terminar, queria que deixasses uma mensagem às pessoas que estão lá em casa a assistir ou a ouvir este podcast sobre algo que seria importante elas fazerem a partir do momento em que elas conseguem fazer esta autoanálise e reparar que, de alguma forma, o insucesso que elas têm alcançado na vida delas pode estar mesmo relacionado com uma autossabotagem. Como eu falei durante a entrevista, eu acho que é muito importante você perceber, depois de ter ouvido, ter virado a chave, como eu disse, né? A ficha ter caído, a informação ter fixado, você perceber os seus comportamentos. Se você é uma pessoa que eventualmente não consegue juntar dinheiro, nunca é muito tempo, né? Mas se você entende que até hoje não conseguiu, de fato, fazer riqueza ou ser próspero financeiramente, né? E nós já falamos que prosperidade não é ter um volume grande de dinheiro, é ter um volume de dinheiro que te faça sentir próspero. Prosperidade é quase que sentimento, é um global de valores. Ou se o mesmo se aplica, não na questão financeira, mas na sua questão pessoal, de envolvimento com outras pessoas, seja envolvimento amoroso, seja envolvimento profissional, ou seja, se você é uma pessoa que está sempre saltando de galho em galho no que diz respeito a relações ou que diz respeito à profissão, não é? Você entra num emprego e sai porque não dá certo. Alguma coisa não dá certo. E vai para outro, algo não dá certo. E vai para outro, algo não dá certo. Entenda que o problema não está nos empregos. O problema está em você. O mesmo se aplica à relação. O mesmo se aplica ao financeiro. O problema não está no dinheiro. O problema não está nas outras pessoas. O problema não está nos outros empregos. O problema está em você. E muitas vezes o coitadinho culpa o outro, culpa o emprego, culpa o patrão, culpa o dinheiro, e não culpa, ou melhor, não se responsabiliza a si próprio. E você só resolve o que está nas suas mãos. Quando você toma consciência de que a situação está presa a você, você traz para as suas mãos a possibilidade de resolver o problema. Então, consciência, trazer a responsabilidade para as suas mãos, percepção dos seus atos, percepção dos seus resultados e entender que existe um subconsciente, um inconsciente que trata as informações que são verdades para você e que vai gerar comportamentos. E esses comportamentos vão gerar resultados. E isso é o resultado da sua vida. Sua vida é hoje aquilo que você acredita. Portanto, é entender que há um caminho. Você precisa aprender a usar esse caminho para que você obtenha soluções de sucesso na sua vida. Pois bem, essa lista de coisas todas que as pessoas deviam fazer, eu acrescentaria apenas mais uma, que era assistir ao podcast Prosperidade na Prática, que sem dúvida irá ajudá-las. Certamente. E assim chega ao fim mais um podcast Prosperidade na Prática. Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. E você já sabe, se gostou do tema, você dá um like aqui embaixo e partilha, porque você com certeza pode achar esse assunto interessante, não só para você, mas para pessoas que você conheça. Ao partilhar, você está trazendo essa possibilidade de conhecimento também para outras pessoas. E é uma forma de atingir também a prosperidade pessoal. Muito obrigado e até terça-feira.